Saudações, alunos do nono ano. Hoje vamos trabalhar um pouquinho mais nosso conteúdo relacionado a estados físicos da matéria e, respectivamente, suas mudanças. Então, para começar esse conteúdo, a gente vai trabalhar um pouco sobre os estados físicos, suas características, e depois a gente vai trabalhar as mudanças de um estado físico para o outro. Então, nós vamos começar então trabalhando, aprendendo quais são os estados físicos da matéria. Devemos saber que a matéria ela pode se encontrar no estado sólido, o estado líquido e no estado de vapor, ou também conhecido como estado gasoso. E vamos começar a aprender um pouquinho das características de cada estado, começando pelo estado sólido. Então, no estado sólido, o estado de agitação das moléculas é um pouco baixo, e por isso que deixa que as moléculas fiquem bem unidas entre si, dando forma e volume fixos à matéria. E também, uma das características desse estado físico é que a força de atração é bem maior do que a força de repulsão. Por isso que a matéria ela fica bem unida entre si e ganha essa forma e volume fixos. Um exemplo clássico, nós podemos citar o gelo e também uma bola de bilhar. Se nós colocarmos os dois em um recipiente, eles não vão se adequar ao recipiente, porque eles já têm o seu volume e forma fixa. Próximo estado físico é o estado líquido. Uma das principais características desse estado físico é que as moléculas já estão um pouco mais dispersas. Por quê? Lembrando que para que ocorra essa mudança de estado físico, pode acontecer de duas formas. Pode acontecer com um ganho de calor ou com a perda de calor. Nesse caso, como está passando do estado sólido para o estado líquido, que a gente vai trabalhar daqui a pouco também, está ocorrendo então a perda de calor. E isso faz com que a matéria, então, faz com que as moléculas dessa matéria, elas se separem e fiquem um pouco mais dispersas do que no estado sólido. Por isso, então, essa matéria ela vai ter volume fixo, vai constituir o mesmo volume, porém a sua forma pode variar. Ou seja, a água ela pode, de estado líquido, ela pode se tornar maleável, você pode moldar ela de acordo com o recipiente que você a transforma. Então, na força dessa matéria, nesse estado, ela é uma força de atração aproximadamente igual à sua força de repulsão. Por isso que ela possui um volume fixo, porém a sua forma pode variar. Que é o exemplo que eu citei, foi a água, que você pode moldar ela de acordo com o seu recipiente. Já no estado de vapor, podemos dizer o seguinte, que as partículas estão bastante afastadas, porque quanto mais quente, ou seja, quanto mais calor elas absorvem, mais distantes elas vão ficar. Sendo assim, elas podem ter a forma e volumes variáveis, porque a intenção nesse estado aí é que a força de atração é menor que a força de repulsão, ou seja, a força de repulsão vai ser bem maior, vai fazer com que elas se afastem cada vez mais. E um exemplo que nós temos aqui é o oxigênio, que se você deixar um oxigênio no seu estado livre, ele vai ser disperso na natureza. Mas o oxigênio tem a capacidade de você comprimir ele, quando você coloca ele em um cilindro e faz com que ele se torne um gás comprimido. Bom, então para que essa matéria consiga se transformar, ou seja, mudar de um estado físico para o outro, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, para vocês observarem. Que nessa imagem nós temos aqui a água, que é uma substância que ela muda facilmente de um estado físico para o outro, sem que ocorra uma grande mudança de temperatura. Então aqui eu trouxe a água em 3 estados físicos: no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E então, por isso que a gente vai trabalhar com a água, porque ela tem essa facilidade de mudança. Então vamos preparar um pouquinho como ocorrem essas mudanças de estados físicos. Então, lembrando, nós temos os 3 estados físicos, né? Então, vamos lembrar o estado sólido, que as moléculas estão bem organizadas, elas estão ordenadas, porque a sua força de atração é maior que a força de repulsão. No estado líquido, onde a força de atração e a força de repulsão é quase idêntico, e, portanto, dá-se formato maleável à água, ou a outra substância, né? Que nesse caso vamos se tratar da água. E temos também no estado de vapor ou estado gasoso, em que essa substância ela pode se afastar, se dispersar com mais facilidade devido à temperatura. Então, os dois fatores que vão proporcionar essa mudança de temperatura, é a
quando a substância, no caso a matéria, ela absorve calor, ela passa por uma transformação endotérmica, onde ela sempre vai absorver calor e vai passar de um estado, na sequência, do sólido, passando para o líquido, chegando no gasoso. E quando essa substância ela retém o calor, ou seja, ela libera calor, ela passa por uma transformação exotérmica, ou seja, ela volta do estado vapor, passando para o estado líquido, seguindo para o estado sólido. Então nós vamos começar aqui, lembrando que vamos começar pelo estado sólido e vamos seguir com as transformações que a água pode passar. Então, a primeira transformação que ela sofre é a transformação de fusão. Elas começam a absorver calor e assim elas passam do estado sólido e vão para o estado líquido. Segunda transformação é a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a substância está ganhando calor cada vez mais e passa para o estado de vapor. Lembrando que na vaporização nós encontramos 3 mudanças também, não só apenas o nome vaporização. A primeira delas é a evaporação, que ocorre naturalmente apenas com a força do Sol, que faz com que uma substância passe do estado líquido para o gasoso. Um exemplo clássico que é a roupa no varal. Observe que ela seca naturalmente apenas com a temperatura do ambiente, ou seja, influenciada pelo Sol. Temos também a ebulição. A ebulição é a transformação onde existe o auxílio de uma força. No caso aqui nós podemos comparar um exemplo, a panela de arroz. Quando você coloca o arroz na panela juntamente com a água só vai evaporar graças à força que está por baixo influenciando, que seria o fogo. E temos a calefação. A calefação, digamos que é a vaporização instantânea. Ou seja, essa vaporização instantânea, um exemplo clássico, é se você aquecer uma chapa de metal e colocar um pinguinho de água por cima. Esse pingo d'água vai evaporar instantaneamente, dando a característica da calefação. Beleza, chegamos à água, no caso que estamos em questão, no estado de vapor, e dali para frente, então, a gente vai estar modificando essa sequência. Então, vamos estar liberando calor, ou seja, vai acontecer uma perda de calor, e as moléculas, em vez de se separarem, elas vão se unir novamente. Então, a mudança agora é a liquefação, também conhecida como condensação. Essa mudança faz com que as moléculas que estavam totalmente separadas, elas começam a reter calor, perder o calor e se unem novamente, dando forma líquida à matéria. Seguindo essa lógica, nós temos agora a solidificação. A solidificação é o momento em que a substância está no seu estado líquido e ela perde calor até certo ponto que ela se transforma no estado sólido novamente. Além dessas 4 mudanças simples que a gente aprendeu, existem mais 2 mudanças que ocorrem, só que essas mudanças ocorrem sem passar pelo estado líquido, ou seja, ela passa do estado sólido e vai para o gasoso, e do gasoso ela volta para o sólido. A primeira que a gente vai trabalhar é a sublimação. A sublimação é uma mudança que ocorre quando a substância está no estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Um exemplo clássico dessa situação é o exemplo do gelo seco e da naftalina, que são 2 substâncias que eles, quando sofrem o processo de transformação onde ocorre a ganho de calor, essas 2 substâncias elas tendem a passar diretamente para o estado gasoso sem deixar vestígios do estado líquido. E a outra mudança é a mudança chamada também de sublimação, mas em alguns livros você pode encontrar como ressublimação ou cristalização. Isso ocorre quando a substância passa diretamente do estado de vapor e vai para o estado sólido sem deixar vestígios pelo líquido. Digamos que é o processo contrário da sublimação, que a gente falou anteriormente. E um exemplo clássico é a chuva de granizo ou a própria neve. Se tratando dessas mudanças, nós podemos falar que existem um ponto exato em que ocorre essa quebra de estado físico, ou seja, ocorre a mudança de um estado físico para o outro. Nós chamamos essas mudanças de ponto de fusão e o ponto de ebulição. No ponto de fusão, nós trabalhamos de 2 formas, o ponto de fusão propriamente dito e o ponto de fusão de solidificação, ou seja, o ponto de fusão, que está propriamente dito, é aquele momento exato em que a substância deixa de ser sólida e volta a ser líquida.
Já o ponto de solidificação é aquele momento em que a substância deixa de ser líquida e passa a ser sólida, ou seja, é aquele ponto exato, é aquela temperatura exata. Se tratando da substância água, o ponto de fusão e o ponto de solidificação é quando a água atinge a 0 graus Celsius. Se ela está passando do estado sólido para o estado líquido, ela vai passar pelo ponto de fusão, chegando a 0 graus Celsius. E se ela for em sentido reverso, quando ela chega a 0 graus Celsius, que ela está no estado líquido, ela passa pelo ponto de solidificação e se torna sólido. Agora, se a substância estiver passando do estado líquido para o estado gasoso, existe o ponto de ebulição ou ponto de liquefação-condensação. Nessa mudança, nós temos a seguinte comparação. Então, no ponto de ebulição, é o momento exato em que a substância deixa de ser líquida e começa a evaporar. E o ponto de liquefação é o ponto exato em que ela deixa de ser vapor e começa a se tornar líquida. Se tratando da substância água, o ponto de ebulição é o ponto de 100 graus Celsius, ou seja, quando a água chega a 100 graus Celsius, ela deixa de ser líquida e passa a ser uma substância no estado de vapor. E já quando a substância começa a voltar, começa a perder calor e volta a ser o estado líquido, aquele ponto exato em que as moléculas começam a se grudar, digamos que é chamado de ponto de liquefação. Para finalizar a aula, gostaria que vocês observassem as mudanças que ocorrem nas passagens do estado sólido para o líquido e líquido para o estado de vapor, observando mais em questão os pontos de ebulição e os pontos de fusão de acordo com a matéria. Ou seja, se você for comparar nesse gráfico, toda substância que estiver nessa mudança no estado sólido, ou seja, até chegar a 0 graus Celsius, se tratando da água, ela vai permanecer no estado sólido. Se essa substância estiver de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, essa substância, se tratando da água, ela vai permanecer no estado líquido. E se essa substância estiver acima de 100 graus Celsius, se tratando da água, ela vai passar para o estado gasoso. Isso lembrando que essa temperatura sendo a temperatura a nível do mar, né, a 1 atm. Isso vai variar de acordo com cada substância, porque cada substância ela consegue ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição bem diferente da água. Pensa numa comparação entre a água e um metal como o ferro. O ferro ele contém um ponto de ebulição e fusão muito mais extremo do que a água, porque o ferro ele já está no estado sólido e na temperatura ambiente. Para você transformar ele no estado líquido, você precisa aquecer ele a quase 5.000 graus Celsius. Então existe essa grande comparação se tratando de uma substância para outra. E para finalizar essa aula, pessoal, eu só tenho que desejar a vocês um único recado.